Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje vamos falar das 4 leis invisíveis que regem nossa vida e que, embora você não as conheça, elas sim, você pode estar pagando multa por desrespeitar essas 4 leis. Eu estou falando das 4 leis sistêmicas da constelação familiar. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Essa é a aula 68. São 68 dias que eu estou consecutivamente vindo aqui trazer um conteúdo que vai mudar a sua vida se você entender e aplicar desse projeto chamado 365 dias para transformar os seus sonhos em realidade. Em janeiro, eu foquei em meta, metinha, metona. Em fevereiro, eu foquei em relacionamento amoroso, você com você e depois com os outros. E no mês de março, mês do meu aniversário, hoje que faltam 12 dias para o meu aniversário, estou focando nas constelações familiares, porque eu acredito que quando a gente olha para a vida com os olhos de constelador ou com os olhos das pessoas que têm conhecimento sobre essas leis sistêmicas que regem todo ser humano, nós podemos então ter uma vida melhor e então poderemos ser melhor para a gente, para as pessoas que estão à nossa volta, para relacionamentos e principalmente para os nossos filhos. Eu criei a minha filha, Stephanie, né, que foi minha primeira filha. Eu tenho um aborto, para quem não sabe, por isso que eu falo primeira filha, porque ela é a primeira. Eu tive 2 filhos, né, do aborto. Na aula de aborto falarei mais sobre esse assunto. Então, quando eu trago aqui a questão da constelação, eu trago muito essa coisa do você se melhorar, melhorar as suas relações e principalmente a dos seus descendentes. Por isso que cada mês eu estou trazendo um tema, uma ferramenta, na verdade. Ok, cada mês eu trago uma ferramenta, mas o tema principal é transformar os seus sonhos em realidade. Mas a gente precisa identificar o que é que está bloqueando você transformar seus sonhos em realidade. E as ordens, né? Hoje, a aula de hoje, né? As ordens do amor, que são as 4 leis fundamentais da constelação aí, que foi, né, trazida por Bert Hellinger, ele faz com que a gente entenda muito das coisas que estão acontecendo com a nossa vida. Essa é a aula 4, então se você perdeu as outras aulas, abaixo desse vídeo no link da bio, tem uma playlist chamada Constelação Familiar, né? Constelação de A a Z, você vai encontrar as aulas na sequência, tá? Porque agora que você já entendeu o que é constelação, é, tudo sobre o pai da constelação, as 35 técnicas que deram luz à constelação. Hoje você vai entender as 4 leis sistêmicas. Amanhã eu quero falar sobre o nome constelação, a tradução sobre o nome, porque tem uma pequena confusão. Era para ser hoje, mas eu não consegui montar essa aula porque preciso fazer umas pesquisas. Então, eu estou mudando a ordem aqui, mas seja como for, é importante você ter essa base. Importante é dizer, essa série sobre constelação, ela não é para te formar um constelador, não é essa a intenção. A intenção é que você consiga ver com os olhos de constelador a vida, porque quando você, eu gosto sempre de trazer essa analogia, né? Quem gosta, quem assiste muito filme vai entender esses filmes de você tem o homem invisível, né? Tem um homem, você tá aqui, aí de repente, pá, aí você, quem é, né? Você não consegue ver nada, você não consegue se defender de algo que você não enxerga, você não consegue mudar algo que você não enxerga. E com a constelação familiar, você coloca o óculos que te dá um superpoder, o poder de enxergar, o poder de ver. E quando você enxerga, você vê, você traz para a consciência, você consegue modificar muitos padrões de comportamento e, consequentemente, mudar a sua vida. Então, é para isso, é para que você possa reorganizar o seu sistema familiar, indo para o seu lugar, para que o fluxo da vida flua através de você, não só por você, mas para os seus descendentes, tá? Por isso que tem esse conteúdo e muito, 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 muito mais no link abaixo desse vídeo ou na bio, você vai ter acesso há muito mais conteúdos sobre constelação, inclusive exercícios sistêmicos, meditação e afins, tá bom? Mas vamos para o tema de hoje.
Tradicionalmente, Bert Hellinger fala, a maioria das pessoas falam das 3 leis que Bert Hellinger trouxe, que é pertencimento, hierarquia e troca. Mas existe uma 4ª lei também, né, que é o tempo e o movimento da vida. E aqui, cá para nós, essa lei, ela tem muito sentido com quem tem depressão. Então, se você tem depressão, presta bem atenção nessa 4ª lei aqui, tá? Então, eu vou explicar cada uma dessas leis detalhadamente, trazendo exemplos, sugestões para que você melhore, né, para que você, eu não vou dizer curar, mas que você tenha consciência e quando se pegar ali naquela infringindo a lei, você pague a multa, que você consiga fazer diferente, tá? Então, essas leis, elas são universais, ou seja, se você está na China, Canadá, Brasil, Portugal, Paraguai, enfim, está no planeta Terra, está sobre essas leis. É como a lei da gravidade. Está no planeta Terra, está a lei da gravidade está agindo sobre você. E as leis, essas 4 leis da constelação também. Mas essas leis, elas se manifestam dentro do nosso sistema de formas diferentes. Eu vou explicar melhor aqui para vocês, tá? Porque cada lei tem, inclusive, algumas nuances. E essas coisas a gente não aprende na autoescola da vida. Mas eu estou ensinando aqui para vocês. Então, vamos lá. Primeira lei. Qual é a primeira lei universal que rege todos nós, seres humanos, e que, quando infringimos, pagamos um preço alto? E por isso, fique atento, caderninho na mão para quem gosta de anotar. Lei do pertencimento. Pois é, essa lei, ela diz que tudo e todos têm o direito de pertencer. Tudo e todos que fazem parte de um sistema têm o direito de pertencer. Parece simples, e essa é a mágica, né? Parece óbvio, parece simples, mas não é. Vamos lá. O pertencimento fala que cada pessoa tem o direito de ocupar o seu lugar dentro do seu sistema familiar, independentemente do seu comportamento ou dos acontecimentos. Gente, de novo, isso não é fácil. Eu vou trazer umas explicações aqui e depois eu faço comentários, porque senão vai ficar muito longo esse vídeo. Então, a lei do pertencimento é uma das 3 leis sistêmicas do amor que regem as relações humanas. Essas leis são chamadas de ordens do amor, por Bert Hellinger, e a sensação de pertencer, ela é uma das principais fontes de bem-estar da vida. Todo ser humano, eu falo que já nasce com o chip do pertencimento, é por isso que a gente fica similar às pessoas que nos criam. Ai, chegou alguém aqui. Oi, Aline, você chegou. Bem-vinda. Então, a lei do pertencimento, eu falo que todo ser humano já nasce com o chip do pertencimento. Pode ver que quando uma criança nasce, ela se adapta à rotina da casa, ela o comportamento dela se molda naquela família, no ambiente, na sociedade. Aí depois a gente vai crescendo, a gente quer pertencer a um grupinho. Aí depois a gente vai para a vida adulta e quer pertencer a um grupo também. Então, o pertencimento é a primeira lei. E nós, seres humanos, viemos com esse chip do eu preciso pertencer a um grupo. A merda é quando a gente se enfia em grupo errado, né? Mas, bom, coisas à parte. Então, pertencer a um grupo como a família, amizades, relacionamentos e trabalho faz parte da nossa vida. É uma lei sistêmica, é uma lei que nos rege. Então, o pertencimento, ele nos dá, aprofunda, e quando eu digo profunda, gente, tenta sentir com a sua alma, com todo o seu ser, essa frase. O pertencimento nos dá a profunda conexão com a nossa família e com aqueles que fazem parte da nossa história. Se você já assistiu o filme Viva a Vida é uma Festa, e ela está como bônus, além de outros filmes, abaixo desse vídeo, quando você se inscreve no curso de constelação, você vai ter acesso a vídeos também e filmes que vão te ajudar a entender a constelação com outros olhos, utilizando os filmes, tá? Mas lá no filme Viva a Vida é uma Festa,
Tem um tiozinho que eu não lembro o nome do personagem, mas ele some. Por quê? Porque ninguém mais lembra dele, ele desaparece. Isso é assim, nossa, como eu chorei quando, nossa, como eu chorei quando eu vi essa cena. Quem assistiu o filme chorou também? Quando o pai do Coco vai lá buscar o violão para eles cantarem no evento lá, para ele conseguir ir lá na torre. Então, o tiozinho tá sumindo, porque ele desaparece. E essa sensação de desaparecer, gente, de verdade, eu chorei muito ali. Então, o pertencer a um sistema familiar, pertencer a um grupo, mas principalmente pertencer ao seu sistema familiar é fundamental. Pense aí toda vez em que você se sentiu excluída ou excluído de algo, de alguma situação, como foi a sua sensação? Agora você imagine você se sentir excluído do seu sistema, do seu clã familiar, tá? Isso independe se estamos falando de mim ou de mim, não, no sentido assim. Buscando na hierarquia, né? Vocês estão falando aqui, por exemplo, muitos de nós não conhecemos o nome dos nossos avós, dos nossos bisavós. Você sabe, ou seja, eles foram esquecidos, tá? Então é muito interessante isso aqui. O pertencimento ele nos dá a sensação de segurança e tranquilidade. De novo, traga à memória quando você não se sentiu pertencente a um grupo, principalmente ali no familiar, como foi a sua sensação? Você se sentiu inseguro, você se sentiu intranquilo, você ficou mal? Por quê? Porque nós temos esse senso de pertencimento. Então, o pertencimento nos dá a sensação de que estamos em casa, de que estamos no nosso lugar. E essa é a primeira regra. E o que isso significa, né, no fringir dos ovos? Que ninguém deve ser excluído do sistema. Ah, Jennifer, mas ele é um assassino. É do seu sistema. Ah, mas é uma garota de programa. É do seu sistema. Ah, mas usa droga. É do seu sistema. Faz parte. Tudo e todos fazem parte. O que as pessoas mais fazem é violar essa regra quando aquela pessoa não está ali alinhado com aquilo que você quer. Por exemplo, né? Sei lá, acontece muito, né? A pessoa por exemplo, tem algum comportamento que a pessoa não gosta, então ela exclui das festas, exclui dos convites, isso nem diz que é membro da família. Eu tenho vergonha de dizer que você é membro da minha família. Não ouse usar o nosso sobrenome. Hoje em dia está menos, né? Mas ainda existe isso. Então, só estou dando um exemplo básico, simples, mas para que você entenda. Agora, reflita, tente imaginar como seria se seu pai, sua mãe, simplesmente excluísse você, não te visse, não quisesse você. E eu conheço bem essa dor porque trazendo uma história minha. Resumindo, meu pai e minha mãe se separaram quando eu tinha 9 meses de vida. Eu só conheci o meu pai biológico quando eu estava grávida da minha filha Stephanie, aos 16 anos. E quando eu tentei me reaproximar dele, ele disse a seguinte fala: eu nunca quis você, eu queria sua mãe. Eu não sei explicar para você a sensação que foi ouvir isso do meu pai. Toda vez que eu lembro disso, eu sinto como se eu estivesse caindo num buraco, assim, sabe quem sonha que está dormindo e está caindo? Foi essa sensação, assim, não tinha chão, não tinha onde eu me pegar, foi essa sensação, eu me senti sem chão. Uma pessoa que se sente sem chão, sem rumo, ela se apega ao quê? Se apega a quem? Entende? Então, essa foi para mim. Você teve alguma experiência parecida? Coloca nos comentários, deixa eu saber. Então, quando ninguém pode ser excluído, tudo e todos têm que pertencer e ocupar o seu lugar de origem, porque cada um de nós tem o seu lugar dentro do sistema. Então, a violação do direito de pertencer, ele pode acontecer quando alguém do sistema é excluído, como foi o caso. Outra situação também que eu gosto de trazer para que vocês entendam o que é uma exclusão, ou seja, o desrespeito à lei do pertencimento, na minha história, e você veja na sua, foi quando eu fui em busca do meu pai, ele falou isso para mim,
E as minhas tias... Gente, quando meu pai morreu, eu fui uma pessoa não benquista no velório do meu pai, porque as minhas tias têm raiva da minha mãe por coisas que minha mãe inventou, meu pai inventou, que eu lá sei mais da história deles e eu não quero saber. Já tenho... Na minha árvore genealógica eu já tenho bastante informações, tá tudo certo, deixa como foi. Mas as minhas tias, elas, com raiva da minha mãe e das histórias que meu pai e minha mãe tinham ali, enroscadas, me afastaram do convívio delas, do convívio da família. Então, eu fui uma pessoa não benquista no velório do meu pai. Uma sensação do meio horrível. Então, quando alguém é esquecido, é rejeitado ou excluído, um descendente, prestem bem atenção nisso aqui, um descendente pode assumir o lugar e o destino dessa pessoa para restabelecer o sistema. Eu falei na aula de ontem que nós não somos um dentro de um sistema e que esse sistema busca equilíbrio. E para equilibrar, nada pode faltar. Então, quando você tira um membro daqui, alguém do sistema fala: opa, pera, tá faltando alguma coisa que a gente não pode ir para frente porque tem alguma coisa faltando. É tipo, imagina uma analogia tosca, mas eu gosto de trazer imagens para que faça mais sentido para você. Me diga se está fazendo sentido quando eu faço essas coisas. Mas, por exemplo, pense em um carro, né? Nós aqui, sistema, um carro. Aí estamos tentando ir para a vida, mas tiraram um pneu, excluíram um pneu, esse pneu não pertence mais àquele carro. O carro não tem como ir para a vida com 3 pneus, ele vai, né? Sei lá, eu aí de que jeito? A imagem na minha cabeça é muito ruim. Então, alguém do sistema nasce para ocupar esse lugar, ocupar o lugar daquele pneu. E ele repete o destino, faz tudo igual à pessoa excluída. Exemplo, tá? Vou trazer exemplo aqui para que vocês entendam mais ainda. Então, lembrando que ó, a lei do pertencimento, ela aplica-se a todos, mas não da mesma forma. Eu estou dando exemplos, mas a gente só consegue entender a sua história quando abre a sua constelação ou quando você tem aí consegue responder as perguntas que eu faço e você se autoconstela dentro do meu curso de constelação para pessoas leigas, né, para que você se autoconstele, que está abaixo desse vídeo aqui no YouTube. Então, tudo depende do seu contexto, mas em uma família alguém pode ser excluído de diversas formas. Então, por exemplo, um casal pode, por exemplo, se excluir quando um exclui o outro da relação, isso também é exclusão, tá? É importante dizer isso. Mas ó, uma mulher que fez um aborto e nunca fala sobre isso. Por isso que eu falo, quando alguém fala, quantos filhos você tem? Eu falo, 2. Aí todo mundo fala assim, mas eu só conheci a Stephanie. Ela foi minha primeira filha. Por quê? Eu tive um aborto, eu fiz um aborto. Então, a Stephanie é minha primeira filha e o Omar, meu segundo filho. Eu sou mãe de 2, tá? Porque eu gerei uma vida. Então, o filho, se eu não faço isso, e a minha filha, por exemplo, poderia, né, quando tivesse um filho, esse filho assumir o mesmo destino do meu filho, ou seja, ela teria um aborto, porque o meu filho foi abortado, então ela iria repetir a história. Mas isso não acontece, não vai acontecer, porque eu dou lugar para o meu filho, já fiz vários rituais na aula de abortos, eu vou falar mais sobre isso. E, inclusive, eu já vou trazer essa parte aqui que eu achei lindo. Quando a Stephanie tinha, acho que uns 15, 16 anos, nós, depois de uma constelação, no meu aniversário, foi final de ano, enfim, foi uma data assim, ela me deu um colarzinho com 2 bonequinhos, porque eu sempre usava com um, antes de ser consteladora e entender esses conceitos. Só usava era uma menininha e um bonequinho, né? E ela comprou 2 bonequinhos, um menino e uma menina. E ela me deu de presente e falou: o meu irmão pertence. Ai, meu coração. Ela falou: mãe, o meu irmão pertence. Gente, isso é o que eu falo. Você não precisa abrir uma constelação para mudar a sua vida. Quando você entende essas coisas que eu estou falando, você leva para a sua vida e você muda o seu comportamento, o destino dos seus descendentes mudarão. Então, a minha filha não precisará repetir os abortos no seu sistema familiar, porque todos os abortos que eu pude incluir já foram incluídos. E
Aí você fala assim, Jennifer, mas teve mais abortos no seu sistema familiar? Minha mãe teve 2 abortos. Minha avó, eu contei mais de 20. Então, assim, o que é que se repete na história familiar? Da parte da minha avó paterna, eu não faço ideia, porque lembra que eu falei, agora, 7 anos depois que o meu pai morreu, é que minha tia, uma das tias, está começando a me deixar fazer parte um pouco mais, ali que ela me mantém informada, olha, sua avó está assim, sua avó está assada, mas não tenho acesso a muita coisa, tá? Então, assim, eu ainda não estou incluída no sistema da minha tia, mas ela me fez uma oração, ela me deu a bênção, eu ajoelhei, ela botou a mão na minha cabeça. Naquele momento, para mim, eu me autoconstelei naquele momento, recebendo a bênção da minha tia, dormi ao lado da minha avó, eu me autoconstelei, né, de um jeito ali bem prático na vida, para tapar as lacunas que ficaram de toda uma vida excluída da família do meu pai. Então, uma mulher que fez aborto e não fala sobre isso, o filho a seguir, alguém, um descendente, pode carregar uma culpa inconsciente. Por exemplo, eu já vi uma vez, quando eu atendi uma moça, que ela todo mundo dizia que ela era a primeira filha, mas ela sentiu uma culpa, um peso, aconteceu muitas coisas ruins na vida dela, nada dava certo, um tormento. E quando constelamos, eu falei: Você tem irmãos? Ela: Não, eu sou filha única. Nessa hora, todo mundo no campo gritou: Não! Eu achei bem assim. Eu falei: Nossa, que. Eu falei assim: Vamos colocar um representante. Aí colocou um representante, a pessoa deitou no chão. Eu falei: Você não é filha única, você teve um irmão antes de você. Aí ela, como eu sempre gosto de dizer, vá pergunte para sua mãe, né? Não fique com essa dúvida. Ela perguntou e a mãe dela falou: Como você descobriu? A mãe tinha assim feito um aborto. E aí o combinado foi que quando alguém perguntasse para a mãe ou quando alguém perguntasse para a filha, iriam incluir este membro que foi excluído. Ele pertence. Então, Jennifer, mas parece tão besta, mas, gente, como eu disse, lei da gravidade. Você tá aqui, você não fala assim, tá, a lei da gravidade é uma idiotice. Aham, se joga pra ver. Deixa um avião começar a cair na sua cabeça, sei lá, qualquer o pombo cagou, pum, bem na sua testa. É idiotice? É, mas nós estamos sobre essas leis. E a lei do pertencimento é assim: excluiu, vai voltar, de um jeito ou de outro. E, infelizmente, se nós não damos lugar, volta de forma ruim para a nossa vida ou de algum descendente nosso. Por isso que eu falo, tudo que eu posso enxergar, tudo que eu posso ver, eu vou e conserto, vou e incluo, vou e ponho no lugar, vou e constelo, vou e faço o meu melhor para que minha filha não precise repetir nada disso, tá? Então, quando essa mulher, ela incluiu o irmão, a mãe começou a dizer, eu tenho 2 filhos, ela é minha segunda filha, e, ó, experimenta, só eu falando isso, a minha alma já fica em paz. Imagina a alma dessa pessoa. Então, tente trazer para a sua história isso, tá? Um outro exemplo aqui, um avô alcoólatra, por exemplo, que foi expulso da família, que ninguém quis saber dele, larga ele lá. Um neto pode, né, lembrando que a gente depende, que são exemplos, mas a gente precisa abrir a sua constelação para entender a sua história, né? Mas o neto pode repetir o mesmo padrão bebendo, mesmo que a pessoa não queira. Quando vai ver, ele é um alcoólatra. E uma frase que nós mães dissemos muito, e a partir do momento que essa ficha caiu, eu parei. Você é igual ao seu pai. Nunca mais repita isso. Porque ela não é igual ao pai dela. Ela não faça mais isso. Você é igual à sua mãe, você é igual ao seu pai, você está fazendo igual fulano, igual ciclano. Isso é uma maldição que sai da nossa boca. Não repitam mais isso, tá? Enfim, eu já dei aqui alguns exemplos, acho que já tá bom, né? Mas de onde Bert Hellinger tirou isso? Tipo, tá, ele tirou essa ideia das terapias sistêmicas e dos rituais das tribos Zulus. Eu falei, eu dei essa aula ontem e anteontem, né?
que ele estudou. Então, ele observou que as tribos africanas honravam todos os ancestrais, inclusive aqueles que tiveram destinos difíceis. Porque justamente as pessoas que têm destinos difíceis não são compreendidas e por isso são excluídas, ou seja, infringindo a lei do pertencimento. Alguém vai ocupar aquele lugar para que o negócio flua. Lembra que essa imagem do carro ficou ótima? Não sei para você na sua cabeça, mas pensa um carro, né? O clã está completo, cada um no seu lugar, o carro está indo. Aí, olha, excluir aqui o alcoólatra, excluir o filho, excluir um aborto, excluiu alguém, o carro. Aí como é que o carro anda? Vai ter que alguém vai nascer, alguém virar e falar assim, opa, vamos consertar ali porque a gente tem que andar. Porque o sistema tende a equilibrar. E equilibrar, às vezes, é isso. Às vezes é se colocar no lugar do outro, repetindo o destino fielmente daquele membro que foi excluído, oculto. Uma vez eu vi também, eu considerei uma pessoa que no sistema familiar dele tinha sido excluído um homossexual. Acho que era um tio, agora eu não me lembro, mas enfim, era algum parente homossexual. O que aconteceu? O filho dele veio homossexual, então ele teve que aprender a amar o avô, é isso mesmo. Aí o avô teve que aprender a amar o neto homossexual, já que não amou o filho, que era tio. Entende? Então, assim, constelação familiar é lindo, é lindo. Então, por isso que é importante a gente respeitar a lei para não sofrer o impacto de ter infringido essa lei. Eu vou ler os comentários da Aline aqui e depois eu vou colocar como aplicar essa lei do pertencimento na vida prática, porque a Titia Jane gosta de prática, né? Ó, sem óculos, como é que enxerga esse trem aí, Aline? Vamos lá, o meu pai. Ok. Por favor, vamos lá, do começo. Isso é verdade. O meu pai era usuário. Minha mãe se separou dele. Meu irmão mais novo tinha 1 ano de idade. Hoje ele tem 28 anos e faz mais de 10 anos que ele luta contra a dependência química. Pronto, viu? Na prática, eu gosto disso. Por isso que eu gosto de ter gente. Obrigada, Aline. Então, eu vou trazer aqui as soluções e aí você já, papel e caneta na mão, depois assiste o replay, já pega aí. E detalhe, isso aqui é importante. Obrigada, Aline, pela sua contribuição. Deixa eu trazer essa mensagem. A mãe da Aline excluiu o pai, o filho tinha 1 aninho. E hoje, aos 28 anos, esse filho repete o destino desse pai excluído, né, ali com as drogas, né, repetindo o destino. Jenny, então é a mãe da Aline que tem que ir lá? Não necessariamente. Lembra que. Ai, até arrepia. Lembra que eu falei? Alguém vai ser, a gente chama de ser tomado pelo campo, tá? Alguém vai ser tomado pelo campo e alguém vai lá corrigir isso. Não precisa ser aquele ancestral, aquela pessoa, senão não teria solução nunca, né? Meu avô fez, meu bisavô, como é que eu ia ter que voltar à vida para corrigir? Não dá, né? Então, alguém. Então, a Aline pode incluir o pai dela e com isso pode acontecer a libertação do seu irmão na dependência. Não estou dizendo que é 100%, porque a gente tem que olhar dentro do seu sistema familiar o que é que está acontecendo aí, tá? Mas já é um bom caminho você enxergar dessa forma. E aqui, só assim, como eu te conheço um pouco, né? O pai da sua filha pertence, tá? Já pegou aí, né? Então, vou trazer aqui. Como aplicar a primeira lei, que é a lei do pertencimento na prática? Reconheça todos os membros da família. Evite negar, ignorar a existência de alguém, independentemente do que essa pessoa tenha feito. É seu pai. É uma alcoólatra. É meu pai. É uma vagabunda. É minha mãe. É meu irmão. É meu filho. É meu, tá? Pertence. E eu gosto muito de trazer imagens. Então, na minha cabeça funciona assim, vê se faz sentido para você, tá?
Por exemplo, eu tenho aqui muito a árvore genealógica na minha mente, porque isso é algo natural já em mim. Então, toda vez que eu digo que alguém pertence, na minha imaginação, essa pessoa ocupa aquele lugar dentro da árvore genealógica, como se fosse ali o jogo de xadrez. Não sei se eu me fiz clara. Me diga aí, Aline, se fez sentido. Então, imagine que a vida é um tabuleiro de xadrez, só que cada casinha tem o seu elemento, como ele anda, né? Só que na nossa vida, na nossa constelação familiar, então estou eu aqui. Quem vem depois de mim, ao meu lado? Meus irmãos. Quem está abaixo de mim? Minha filha. Então, toda vez que eu falo da Stephanie, ela tá aqui e o Omar tá aqui depois dela. Aqui na câmera. Eu tô aqui, Stephanie tá aqui na frente, o Omar tá do ladinho dela, porque na configuração de uma constelação, de um genograma, de uma árvore genealógica, o Omar vem depois da Stephanie, eles estão aqui do lado. E o Marcos vem sempre aqui desse lado, que é o noivo da Stephanie. Quando eu falo do meu pai, ele está aqui sempre atrás de mim, a imagem é nítida. Meu pai atrás de mim, minha mãe atrás de mim, com os meus avós e os meus tios. Então, assim, para mim isso já é automático. Quando eu incluo alguém, eu sempre estou na minha imaginação caçando o lugar dessa pessoa e colocando ela ali. É um exercício que é tipo como se você estivesse pulando a amarelinha, mas cada um você não fica pulando, cada um fica dentro do seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Tipo isso. Vê se faz sentido aí. Sim, faz sentido. Minha mãe excluiu meu pai. Então, a sua mãe excluiu seu pai, mas você pode incluir o seu pai. Então, respira fundo, coloca o seu pai aqui, ó, mão direita, coloca o seu pai atrás de você. Imagina que seu pai está aqui atrás de você e diga internamente: meu pai, o senhor pertence. Meu pai, o senhor faz parte. Meu pai, né? Meu pai, meu pai. Vai trazendo essa energia, porque você vai ver como você vai tomando força, tá? E dentro do curso, que está abaixo desse vídeo aqui no YouTube, vocês terão bastante exercícios sistêmicos para que vocês possam incluir as pessoas. Para cada tema que eu estou dando aqui, vai ter um exercício sistêmico, tá? Não se preocupe. Então, segunda forma de você aplicar a lei do pertencimento na prática. E quando, olha, eu falo isso ali, meu coração até acelera. Coloca aí como é que você se sente quando você imagina o seu pai aqui atrás de você e aí ele coloca a mão no ombro assim. Respira fundo e sente como é ter seu pai aqui te apoiando. Ai, gente, é uma força que vem assim. Não sei explicar. Para mim, vê você aí, me conta. Segunda forma de aplicar a lei do pertencimento. Fale sobre aqueles que foram excluídos. Então, resgate a história dessas pessoas, reconheça essas pessoas como elas são. E é por isso que dentro do exercício que eu trago para vocês da árvore genealógica, a gente inclui tudo e todos. A gente conta a história dessa pessoa. Então, qual é a história que tem por trás dessa pessoa? O que ela viveu, o que ela sentiu, o que ela fez, quantos filhos teve, como é que foi a vida, namoro. Resgate a história dessa pessoa, incluindo ela no lugar dela. Isso resgata o equilíbrio, restaura, perdão, isso restaura o equilíbrio do sistema, tá? E quem é constelador ou quem é mais sensível consegue sentir que movimenta uma energia. Vê se faz sentido aí. Honre a sua história familiar sem julgamento. Em vez de você rejeitar acontecimentos dolorosos, porque a gente tende a julgar fato, busque compreender e integrá-los. Por exemplo, quando a minha tia me convidou para ir lá ver minha avó, porque minha avó está com 98 anos agora, vai fazer 99, e ela está acamada. Desde que meu pai morreu, minha avó se entregou assim, e ela nem água não bebe, tá? Só por aparelho ali na barriguinha dela. E, e aí, tipo, vira e mexe, ela tem alguma crise, alguma coisa assim, então fica todo mundo só estão esperando minha avó partir, né? Para que ela, na cabeça da gente, que descanse em paz. Então, quando minha tia me convidou para ir lá, porque ela achou que minha avó ia morrer, e eu pedia, orava, rezava. Gente, olha, foram 7 anos tentando conseguir, pelo menos, ir lá ver minha avó. Foi nesse nível.
E aí, quando minha tia me chamou, a minha tia me contou várias histórias assim sobre meu pai, minha avó, tal. E aí a minha tia fala, né, que hoje todo mundo pensa que a minha avó está há 7 anos numa cama sofrendo porque ela está pagando tudo o que fez. E aí eles contam várias histórias, várias histórias. E todas as histórias que eles vinham contando, que a minha tia começou a contar, eu ficava só dentro de mim, né? Sim, eu acolho. Sim, foi como foi. Tipo, eu não falava nada para ela, mas eu ficava dentro de mim. Sim, é o que é. Eu dou lugar para isso. Por quê? Quando a gente começa a julgar, a gente está excluindo. Começou a julgar, a criticar, a gente está excluindo. E aí a gente paga o preço por isso. Então, não é fácil. Eu disse para você, não é fácil. Mas a gente precisa fazer esse exercício todo o tempo. Porque se a gente não faz esse exercício todo o tempo, sofremos consequências disso, tá? E aí, né, não só nós vamos pagar o pato, como os nossos descendentes. Eu, Jennifer Silva dos Santos, prometi à minha filha que de mim não passava, e que o que passasse foi porque eu não vi, e não porque eu não tive coragem de modificar. Porque de mim não passa. Eu sou barreira de contenção, filha. Vai para a vida de forma leve, divertida, prazerosa e gostosa. Faz tudo que você puder fazer, porque mamãe dá conta. Eu sou maior e eu dou conta. Vai só ser feliz. Essa é a minha regra com a minha filha, esse é meu acordo com ela. E eu, enfim, Jennifer, vivo assim, tá? Em 2017, voltei da minha terra natal, Bahia, né? É uma terra boa, minha terra também, para ter informações sobre o meu pai, mas ninguém soube falar. Não sei nem quem são os meus parentes por parte de pai. Então a gente tem histórias super parecidas, né, Aline? Ah, entendi bastante coisa agora. Não tenho contato com tias, tios, primos paternos. Eu tive que ralar também. Mas uma forma, se você tem o registro do seu pai, se você está registrada com o nome do seu pai, isso já é um começo, tá? Busque, acho que agora dá para fazer online. Na época eu tive que correr atrás de cartório, mas acho que agora dá para fazer online. Você buscar pelo nome do seu pai, se está vivo, se está morto. Por exemplo, a minha tia não quis me dar a certidão de óbito do meu pai. Eu tive que ir no cartório, dei o meu nome, a certidão de nascimento, consegui provar que era meu pai e eu consegui a certidão de óbito do meu pai, porque eu sou uma filha direta. E através da certidão do meu pai, eu consegui o nome dos meus avós. E através do nome dos meus avós, eu consegui o nome dos meus bisavós. Tudo isso, não tenho a história, mas eu tenho o nome. Essa pessoa pertence ao meu sistema familiar. Eles estão todos lá, tá? A Stephanie, minha filha, fez, nossa, nem sei quantos anos atrás a Stephanie fez esse desenho, mas eu vou colocar nos stories e depois eu vou colocar, depois que colocar nos stories, eu vou dar um jeito de colocar em algum lugar para que as pessoas futuras vejam. Não, dentro das aulas tem. Eu mostro dentro das aulas, tá? Dentro das aulas eu mostro a árvore genealógica que a Stephanie montou dela, que cada um tem o seu jeito de montar. A da Stephanie ficou lindo, que ela fez no Canva. Então, assim, lá tá o nome do trisavô, não, da trisavó da Stephanie, mas ela não tem nada, nenhuma história, ela só tem o nome, mas pertence, tá ali, faz parte. Entende a diferença? Então, a gente trabalha com o que tem, faz o que pode, mas o importante é incluir no coração, é conseguir com a alma fazer, a gente chama de movimento de alma, é fazer com que a alma entenda esse lugar, inclua esse lugar, e aí o seu sistema ficar mais leve, e sua filha não precisará repetir a história de não ter um pai como você não teve, como sua mãe não teve, e assim vai indo, tá? Deixa eu ver o que ela escreveu. Tem o nome dele, sim. Então, se você tem o nome do seu pai, busque no cartório resgatar aí pelo menos o nome do seu pai, avós. Você vai conseguindo galgar a sua árvore genealógica. E aí é um exercício incrível que eu sempre falo para os pais, têm filhos, brinquem de montar a árvore genealógica dos seus parentes. É lógico que para as crianças eu não vai contar,
né, dependendo da idade da criança, não vai contar as histórias tristes, mas é muito bacana vocês juntos montarem essa árvore genealógica para que elas saibam das histórias, pelo menos as histórias legais, você repete ali para aquela criança, dependendo da idade, né? É bom, enfim, não é aula de árvore genealógica hoje, né? Que eu me empolgo, gente. Vocês perceberam que eu me empolgo? Então, uma outra forma aqui de aplicar a lei do pertencimento é observar padrões repetitivos, e é por isso que o exercício que eu dou da árvore genealógica é tão importante. Se há dificuldades persistentes em sua vida, pode ser um reflexo de exclusões do seu sistema. Deixa eu contar esse também meu. Quando eu estava na madrinha Cristina Cairo, em 2012, 11, 9, ai, gente, eu já nem lembro, mas há muito tempo atrás. Eu tenho que ver lá no autógrafo dos livros dela para ver a data certinha. Mas estava eu lá, fazendo a aula com a Cris, e ela falando sobre que a Cristina Cairo fala da oração do perdão. Tem que fazer 3 meses para o pai, 3 meses para a mãe. Eu fiz aquilo várias vezes. E mesmo assim, eu sentia que não tinha fluido, que, enfim. E aí, teve um dia que eu fui encontrar o meu pai, pedi para encontrar o meu pai, fui encontrar ele, e falei para ele que eu ia fazer a oração do perdão olhando para ele. Então, no livro da Cristina Caro tem a oração do perdão, eu levei o livro e fui conversar com ele. Só que estava passando o jogo do Corinthians. E o meu pai queria assistir o jogo e não queria me ouvir fazer uma oração do perdão. Mesmo assim, eu fiz. Falei, eu tinha que ir embora, enfim. Mas meu pai morava super longe. E aí eu fiz a oração do perdão. Quando eu terminei a oração do perdão com meu pai, ele gritou gol! Ai, meu Deus, ele gritou gol. E, e aí eu fiquei chateada, falei para ele que estava chateada, e eu falei, pai, eu queria que o senhor conhecesse um pouco da minha história. O senhor pode desligar a televisão? Não, o jogo já acabou, eu quero que o senhor me conheça. Eu comecei a contar a minha vida. Ah, que aconteceu isso, eu com tantos anos isso, eu com tantos anos aquilo, e blá, 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 blá. Gente, tudo que eu contava para o meu pai, ele dizia, mas você está falando de você ou de mim? Você nem me conhecia. Eu repeti todo o destino do meu pai, sem tirar nem pôr. Inclusive, comentei ontem, né? Tô com dor nos pés, tô com problema no fígado. Adivinha de quem? De papai. Por quê? Porque ele tinha sido excluído e a família tinha me excluído e minha mãe excluiu meu pai. Então, minha mãe tinha um marido, o André, que é pai da minha irmã Hannah, a caçula, que eu não podia. Teve um tempo que eu esqueci como escrevi o nome do meu pai, porque eu não podia nem falar o nome do meu pai, porque o André não aceitava. Então, assim, foi exclusão mesmo, né? E eu repeti o destino do meu pai sem conhecer meu pai. É. Estou incluindo cada vez mais do jeito que eu posso, mas não é mágica, infelizmente. Tá? Então, observe quais são os padrões que se repetem, porque quando eu conversei com o meu pai, ele falou: Você está falando de mim ou de você? Porque eram as mesmas histórias, as mesmas situações. Ah, eu fui fazer isso aqui, fui roubada. Você também? Só aconteceu a mesma coisa comigo. Ah, pai, não sei o que, não sei o que lá, o carro. Filha, não acredito. A mesma coisa. Então, quinta e última forma de você aplicar a lei do pertencimento na sua vida na prática, pratique a inclusão, seja nas relações familiares, profissionais, nas sociais, reconheça a importância de cada um, de cada membro, para que isso fortaleça os laços e a harmonia. Então, eu ia dar as 4 leis hoje, mas acho que vai ficar muito grande. Muito grande. Então, vamos fazer assim. Amanhã eu falo da segunda lei, que é a lei da hierarquia, que é a ordem de chegada, ou seja, quem veio antes tem precedência, tem prioridade. Quem veio antes é mais importante do que quem veio depois. Ixi, isso aqui dá uma bagunça, porque essa lei aqui, ela tem variação. A lei da a lei do pertencimento, ela não tem variações, mas a lei da hierarquia e da ordem tem umas coisas aqui que a gente precisa observar um cadinho, principalmente com relação a filhos, tá? Então, vamos fazer assim, amanhã, para não ficar muito grande isso aqui, amanhã
eu falo sobre a lei da hierarquia, tá bom? Lembrando, se você quer estar ao vivo, para que você viu como é rico quando a gente está ao vivo, né? A troca, eu consigo lembrar de insights, eu consigo te ajudar, né? Entra dentro do grupo, tá? Link na bio ou aqui abaixo desse vídeo, e lá dentro do grupo eu só coloco o tema da live do dia, o horário que eu vou entrar, não tem nada além disso. Assim você vai poder participar ao vivo, tá? Aqui pelo Instagram, tá bom? Então, só um resumo da aula de hoje. Ah, eu ia falar das 4 leis sistêmicas, mas vamos falar só de uma, porque falo demais. Mas diz para mim, a Aline, que é a única que está ao vivo aqui, fez sentido para você? Te trouxe clareza? Mudou a sua visão de mundo? Conta para mim, você que está aí ao vivo. Então, eu falei da lei do pertencimento, que é como a lei da gravidade. Você não vê, mas ela está agindo na sua vida, na minha, na nossa, o tempo inteiro. E que se a gente infringir essa lei, a gente vai pagar a multa, vai pagar caro. Se não formos nós, ou, por exemplo, não é que se não formos nós, todo mundo paga, mas tem um que vai repetir o destino daquele que foi excluído. E é aí que tá a merda. Né? Aí é que tá a merda. Então, para que isso não aconteça, precisamos ter clareza dessa lei do pertencimento, para que não seja violada essa lei, para que tudo e todos faça parte. E eu dei aqui exemplos disso na vida real, a Aline trouxe também. E como aplicar? Reconheça todos os membros da família, fale sobre eles, sem que sejam excluídos, né? Fale sobre eles. Honre a história deles sem julgamento, que é muito complicado, é muito difícil, mas toda vez que você se pegar julgando, criticando, você diga assim: sim, eu fico com o que foi. Sim, eu fico com o que é uma das premissas da constelação, que a gente não pode mudar o passado. Até porque se a gente tivesse mudado o passado, nós não seríamos quem somos hoje, tá? Então não tem como mudar. Observe os padrões que se repetem no seu sistema familiar para identificar a origem do bloqueio, para que possa ser modificado, e pratique a inclusão. Eu aqui trouxe a analogia que eu gosto de fazer, que é colocar cada membro no seu lugar, que eu vivo botando gente do meu lado, gente atrás, gente na frente, é isso, tá? Então, eu espero que eu tenha colaborado. Sim, amiga. Sim, é que ajudou, né? Então, tá bom. Então, amanhã falarei da lei da hierarquia ou ordem de chegada. Espero estar contribuindo. Grande beijo e até amanhã. Abaixo desse vídeo tem mais informações que são importantes para você. Beijinho, tchau, tchau, até amanhã. Até amanhã, até amanhã, até amanhã.